Muito bem, amigos. Estamos aqui novamente com o podcast Saúde em Minutos para trazer conteúdo de qualidade na área de saúde para vocês. E nós estamos aqui hoje com o nosso convidado Trajano. Muito prazer, muito obrigado por estar presente. Pessoal, antes de tudo, não esquece, se inscreva no canal, curta, ative o sininho e vem conhecer mais e ter mais conteúdos de qualidade com profissionais renomados da nossa região. Trajano, seja bem-vindo. E fale um pouquinho aí, como que é o Trajano? Quem é o Trajano? Bom, Cacá, Carlos, né? Carlos. Um pouco a gente conhece aí como o Cacá. Bom, Trajano, eu sou educador físico, né? Estou atuando na área há vários anos já. Eu brinco que eu fiz datilografia, né? Então, hoje, quando a gente vem para essa nova era, né, da tecnologia, então, estou em Marília. Eu tenho o meu espaço atividade, ali na Rua Liberdade. E lá a gente desenvolve um trabalho há vários anos, né? Um trabalho de especialização, né? Direcionado, né? Não só um treinamento individualizado, né? De personal. Temos alguns grupos também menores. E temos uma quadra, no fundo, onde a gente faz um trabalho direcionado também para reabilitação, né? Depois dos traumas que acontecem. Então, essa é a importância de fazer os movimentos, né, específicos das modalidades esportivas. Então, esse sou eu aí. Estou há 25 anos que montei meu primeiro espaço. Estou nesse espaço na Rua Liberdade há 17 anos. Né? Trabalhamos, né, junto situações lá atrás com a Bruden, né? Com a Movement. Isso, lá a Movement, né, você que é de Pompeia. Então, acho que é bem interessante. E a gente conhece bem o caminho, né, do que foi a nossa área, esse desenvolvimento todo. E o Trajano assim, sempre foi um norte para a gente, né? Como referência em treinamento, porque 26 anos... 25 anos. 25 anos é bastante tempo. Eu tô com quase 20, mas eu brinco, eu falo, é mais de 10. Eu tô com quase 20 anos de formado e desde quando eu conheci o Trajano ali na academia atividade, né? No espaço atividade... já mostrava que era diferente, né? Vem evoluindo a cada ano, né, Trajano? E com aquela quadra no fundo, com esse conceito de reabilitação, de trazer o pós-operatório, pós-lesão e trazer ele para o movimento, né, correto. Acho que essa é a parte principal, né, Trajano? Trazer para a vivência do dia a dia no trabalho de condicionamento. Então, cara, parabéns aí por tantos anos na área. Quase que eu tenho de vida, brincadeira. E a família como um todo ali dentro, né? Isso é muito legal. Cacá, é assim, ó. A gente sempre fala, né? Fazer o diferente, né? Trazer sempre o novo, né? Você é um expoente aí também pra gente, desde aquelas corridas que você começou a promover. Verdade, o Trajano estava na primeira corrida. Primeira corrida. Então, assim, é questão de sempre pensar, né? Alcançar novos ares. Isso que a gente percebeu também. Como eu falei para você agora há pouco, essa questão do empreendedor, né? Está dentro da gente, a gente busca trazer coisas novas, né? Não encontrava isso no mercado no passado. Hoje a gente já vê uma diversidade maior, né? A nossa área, né? Como a gente falou da própria Movement aí na Bruden, né? Sim. Eles investindo a todo ano, a gente tem, né, essa possibilidade de estar próximo de uma empresa como essa. Então, quando você fala em qualidade, a gente também tem que pensar nisso, né? Essas empresas que acreditaram na nossa área, né? E nós também aproveitamos essa proximidade aí e viemos crescendo. Só uma situação lá atrás, Cacá, é importante, né? Quando a gente se conheceu, né? Quando a gente teve o primeiro bate-papo ali, a gente já percebia isso, né? A gente via, eu já até fui, né, fazer várias visitas a você lá no seu espaço, lá em Pompeia. Então, assim, apesar, né, da cidade um pouco menor de Marília, você sempre inovando também. É o que a gente buscou ali. Então, eu trabalho com a minha esposa, ela é fisioterapeuta, também terapia manual, né, acreditava nessa questão do tratamento através do movimento. Né? E isso é uma das coisas que hoje está muito evidente. Né? A gente olha para a área os ortopedistas, né, eles acreditam, não é o anti-inflamatório. Né? A gente brincava, antes era só anti-inflamatório e gelo, né? Hoje mudou muito. Eles acreditam no nosso trabalho, né, na reabilitação, na continuidade, da qualidade de vida. Né? Então, assim, todos os médicos, se a gente for olhar, de A a Z, o caminho é o movimento. Eles falam muito isso, né? Aí tem uma cliente que chegou agora recente na academia,
ela treina no horário à noite, ela até sabe quem é que eu tô falando. Ela foi no quarto médico e o quarto médico falou: você tem que fazer exercício. Então hoje a área médica nos dá muito esse respaldo, né? Com certeza. Da importância do exercício, né? Que é um dos poucos estratégias que traz a cura mesmo, né? Seja para qualquer patologia e principalmente ali o desequilíbrio osteomuscular, né? Então é um caminho muito legal. Trajano, você já esteve na área, na carreira acadêmica? Você já deu aula? Na realidade, assim, eu sou, como eu falei para você, né? Minha turma, nossa época, a nossa área estava embaixo, né? A gente coloca uma situação assim, ninguém acreditava, né? Porque, assim, eu sou ex-atleta de basquete, né? Eu joguei basquete, o basquete transformou minha vida, né? Olha que legal. E eu sempre pensei em ser um professor de escola, né? Adorava meu professor de escola, tinha ele como referência, assim como, né, várias pessoas, né, lá atrás, o movimento, a gente acreditava, né, nessas situações. E aí eu comecei numa escola que chama Lumen em Garça, foi meu primeiro trabalho como CLT. E nessa escola eu desenvolvi um trabalho muito interessante. Eu tive até uma equipe, 2 equipes, até levei eles para os jogos lá em Pompeia, Jogos da Primavera. Saudosos Jogos da Primavera. Lá em Pompeia. E disputei até o Campeonato Paulista com eles, né? Uns meninos até fora da curva, falaram que eles eram muito bem condicionados mentalmente, né? E aí na escola, eu trabalhei na escola, aí eu comecei um projeto quando eu estava fazendo fisiologia do exercício. Meu sonho era, na época, né, fazer um mestrado. Aí eu estava em São Carlos, eu ia a cada 15 dias, né? A gente estava desenvolvendo um projeto. Mas daí veio esse outro lado, né, de empreender. Eu comecei a trabalhar na época, lá atrás, como eu falei, me formei com 8 profissionais que saíram. Na época, a turma dele tinha 8 professores. Eu sou da época do licenciatura plena, né? A gente tinha folclore, então era direcionado para a escola mesmo. Em seguida, daí eu comecei a atender um menino autista. O pai procurando, daí eu trabalhava na escola e comecei a atender de forma individualizada. Começou a nossa área ter um pouco desse direcionamento, um treinamento para aquelas pessoas que não tinham, né, um local, ou às vezes não se adequava, porque as aulas geralmente eram coletivas, então... Tem o barulho. Isso, e a academia era a gente brinca no passado que parecia... um lugar meio que assim, você tinha que ser, ou você estava naquela tribo, né? É um lugar escuro, as pessoas às vezes mal encaradas, né? Um rock and né? roll. O rock and roll, o negócio não era limpo, clean como é hoje, né? E aí eu comecei esses trabalhinhos, começava a atender em casa, em condomínios. Aí eu vi essa possibilidade. Então trabalhei depois na FAEF também, na FAEF em Garça, antes deles montarem a educação física aqui em Marília. E aí eu terminei fisiologia e aí eu já estava com o meu estúdio começando numa casa. E aí aquela história, né? Você vai indo, daí montei equipe, a gente foi crescendo, filhos e aquela história, né? Trabalha de manhã 15 horas por dia. 15 horas por dia, mas feliz, né? Porque a gente trabalha com o que a gente gosta e acredita. Esquece que é mais importante. Começa hoje que horário? A gente começa às 6 horas, né? Tem professor hoje que já está indo até 5 da manhã. Eu falo que hoje a vida mudou muito, né? Mas assim, eu começo às 6, há vários anos já. Mas o importante é isso, fazer o que gosta. Quem é da área aí é importante já pensar dessa forma, né? Procurar os profissionais que fazem isso com amor. E quando você faz com amor, não trabalha, né? É por prazer, não é peso, né? Se diverte, não é um trabalho, é diversão, né? Diversão, é isso aí. É uma fala que assim eu gosto bastante, porque também estou na minha área, que é a nossa área, isso. Eu curto demais e a gente gosta de ver as transformações, né? Perfeito. O paciente chega lá, o cliente chega lá pós-operatório, sem condição de mobilidade, seja membro inferior ou membro superior, e sai com todas as suas capacidades físicas restabelecidas. Sai não, permanece. Né? Mas já com toda a evolução. É importante você falar essa questão de permanecer, porque até hoje eu estava conversando, né? Tem alguns alunos que estão brigando, né? Falam assim, eu sou mais velho aqui, eu já estou há 20 anos, aí eu sou mais velho, eu estou com ele já estou fazendo um trabalho de continuidade, né?
Isso é muito legal, né? A gente brinca, eu falo assim, eles vêm, é igual o celular, né? Vem recarregar energia. Então eles perceberam, né, o ambiente, acho que é uma coisa importante. Foi evoluindo, né? Vai evoluindo. E assim, né, Cacá, a gente percebe o quanto isso está sendo importante, né? Quando a gente mostra assim, essa continuidade, né? Criar ambiente, criar relacionamento, né? Então, assim, essa convivência, né? Esse é um ambiente sadio, né? A gente até brinca ali, né? No meu espaço pertinho tem algumas situações de lazer também, né? Porque a academia hoje é lazer, né? A gente tem isso e as pessoas se permitem hoje, né? No passado a pessoa só ia no último momento, né? Aí como você falou, às vezes chega no quadro, não gosto disso, não é para mim. Aí quando ela percebe os movimentos, né? Consegue entrar no carro com facilidade, né? Brincar com os netos, né? A gente brinca assim, colocou o filho na cadeirinha. Aí já começa aquela questão, a coluna já não está aquela coisa, eu tenho que ganhar mobilidade, né? Eu preciso ganhar um pouco mais de força. E a gente está na área que, imagino eu, você também lá no seu trabalho, a gente percebe realmente essas mudanças, né, diariamente e esse crescimento aí, né, da procura das pessoas. E eu falo assim, que como você comentou, né, é uma energia que é uma troca de energia, né? A gente percebe também o quanto eles valorizam o nosso trabalho, né? E a gente se capacita cada vez mais, estuda, investe na empresa, né? Porque como empresário também tem muito investimento, a gente deixa de fazer uma pintura em casa para fazer na empresa. Então a empresa tem que ter o caixa dela tudo, mas a gente tira da nossa residência para a empresa para entregar. Então a gente percebe também esse movimento de reconhecimento dos alunos. É isso aí, ó, eu falo lá, né? Eu fui lá em Pompeia, né? Eu cheguei lá, você estava com o ambiente todo climatizado. Sim. Né? Então você pensa, né, na qualidade. Você foi um dos primeiros a colocar as fotovoltaico, já pensando também nessa sustentabilidade. Eu lembro na época que a gente troca informações. Então, assim, hoje nada é retido, né? A gente fala que as informações, como você falou, criar um ambiente, criar uma situação interessante, né? O aluno se sente realmente em casa, né? Um braço, assim, uma situação da casa dele, falar ser acolhido, né? Sendo bem. E aí o resultado do treinamento que a gente se dedica ali a fundo, não é só o entretenimento, né? Se dedica a fundo no resultado, ele vem, né? Porque a pessoa passa a fazer com prazer, né? Com gosto o treinamento, e a hora que ela vê nossa, já deu tempo, já acabou meu treino, já, né? E flui. Isso que é legal também, né? Criar esse ambiente, né? Isso. Que é a comodidade, a conveniência, de olho na questão do que ele precisa, né? Perfeito. E aí você consegue. Eu tenho certeza que lá no seu estúdio também famílias e famílias treinando, né? Gerações. Eu falo que eu tenho uma frase que eu falo assim, que é de mamana caducando, né? Às vezes começa ali o filho, né? O pai às vezes fica incomodado hoje em dia, a gente sabe também da tecnologia, saber usar de uma maneira, né? A gente fala bem equilibrado, mas nós, né, se perdemos um pouco. Essa decisão do governo agora em relação a tirar o celular, acho que foi super importante, né? Sim. As crianças, esse final de semana a gente fez um camp de basquete aqui, do qual o projeto que eu participo também, MB Marília, a gente percebeu isso. As crianças ficaram 8 horas lá, acho que 12 horas, não tinham celular, não tinha tela, né? Tela, e estavam ali envolvidas, né? Estavam bem, assim, se comunicando entre eles. Num primeiro momento, ele parecia que eles nem sabiam conversar um com o outro, né? Tinha que mandar um WhatsApp aí, mas depois eles fluem, né? Porque o ser humano é bem assim, né? Ele é adaptável, né? Sim. É o que a gente faz hoje, né? Só para enaltecer o que você falou em relação... Você lembra no passado, Cacá, a gente tinha essa questão, né? Hoje tem várias áreas, né? Que da nossa... hoje tem o CrossFit... Temos os estúdios, os treinamentos funcionais, o Pilates, um crescimento aí também que vem para ajudar a nossa área. O que é interessante? A gente tem que ir evoluindo, todo dia junto, né? Caminhando. Então, a gente precisa adequar. Tem hora que a gente tem um espaço, aí tem que ter espaço funcional. Que no passado eu nunca imaginaria que as pessoas iam correr na rua, né? De ver as esteiras, porque aí hoje eles saem para correr na rua, assim, faz um treinamento e volta. Sim. Né?
Então, um treinamento meio. Então, vai voltando e vai agregando. Então, hoje a gente tem muita segurança, os equipamentos, né, como a gente falou, evoluíram muito. Né? A gente tinha um gladiador no passado, hoje tem vários equipamentos que são direcionados, né, de maneira direcionada para um grupo específico. E isso que a reabilitação também, né, pegou esse gancho. Né, e aí, junto com os ortopedistas, os fisioterapeutas, os fisiatras, né, os direcionamentos, a gente começou a trabalhar junto. E eles acreditaram na gente. Isso que é importante. Né? E assim, né, a área médica, quando ela fala, é lei, né? É ordem para o paciente. E eles reconhecendo isso no nosso trabalho, né, faz com que o paciente reconheça, se dedique e dê resultado. Não tem como, né? A gente, com o nosso conhecimento de biomecânica, cinesiologia, anatomia, e vai associando todos para fazer a entrega daquela mobilidade, da AVD, da atividade da vida diária do paciente ali, do cliente, não tem como ele não evoluir, né? Então, se ele fizer com prazer, se ele tiver o direcionamento médico, se ele encaixar a nutrição, treinamento, pilates, que eu falo pro pessoal assim, o pessoal me pergunta, eu estou fazendo pilates, eu queria trocar para academia. Eu falo, não troca, associa. Eu até falo, né? Falo assim, se possível, aumente, não saia. Então, vem ajudar muito no nosso trabalho, né? Esse trabalho multidisciplinar, que eu vejo que assim são poucos profissionais naquela época quando a gente se conheceu que tinha essa abertura multidisciplinar. Então, Cacá, eu falo assim, na época eu fiz várias matérias. Talvez você que está fazendo hoje educação física desconheça disso, ou fisioterapeuta, que você pode também fazer, às vezes, fisiologia junto com a medicina, junto com a fisioterapia. Eles permitem, assim, né? Você ser como que é lá na anatomia, ficar junto lá como... Fugiu o nome aluno agora. ouvinte, né? Aluno ouvinte, uma situação dessa é muito importante, porque daí você já vai pegando, né, algumas situações, né? Eu falo que as falas, né? E isso ajuda na hora de você se comunicar, né? Sim. Porque o médico, como você falou, a gente tem uma hierarquia dentro. E realmente a gente sabe o procedimento que ele vai realizar, sim, como que ele realizou. E hoje, esses profissionais, eles têm um cuidado também de estudar a nossa área. Né? No passado, eles nem queriam saber. Então, movimento, ângulo tal. Então, dentro da fisiologia do esporte, né? Eu sou da primeira turma em São Carlos. Eles tinham montado a medicina e aí já vieram pensando nisso. Aí hoje tem a medicina esportiva, que evoluiu, sim, muito. Nós temos vários médicos aqui em Marília, de renome até, né? Que fazem parte do quadro nacional, né? Tem médico que cuida da seleção brasileira de vôlei. Sim. Então, eles sempre trazem isso para a gente, né? Essa relação, esse trabalho em conjunto, né? Há pouco, a gente falando da nutrição, a gente fala da questão da psicologia, né? Do esporte. Então, isso tudo ajuda muito. Eu falo que é a permissão. Então, em vários projetos que a gente acompanha, desde lá de trás, que a gente já trocou ideia, a gente sempre pensou nisso. Vamos fazer algo diferente. Vamos pensar em situações em que o mercado absorva com qualidade, né, com sabedoria e buscando conhecimento. Né? Quando a gente olha, né, numa reabilitação, só para abrir um parênteses aqui, eles falavam assim, vamos trabalhar a região do quadril primeiro. Né? Antes era só o vasto medial oblíquo, que é o VMO. Todo mundo ficava meio, como que a gente faz isso? Eu fui em São Paulo, na Santa Casa, eles eram referência nisso, né? E nós trouxemos um profissional. Trouxe ele para Marília. Deu treinamento. Deu um treinamento, explicou o motivo de começar a trabalhar o glúteo, trabalhar, né, o glúteo médio de uma maneira junto, né, em conjunto, de estabilização no quadril. Então, isso a gente percebe que fez uma diferença muito grande, entendeu? Então, às vezes, você tem o equipamento, né? Você precisa trabalhar naquele momento com ângulo reduzido e depois você vai aumentando a amplitude, né? E os equipamentos hoje permitem isso, né? Você, né? A gente teve, como a gente estava falando há pouco aí da Bruda, da Movimento, são referências, né? Sim. No cenário nacional, até um pouco mundial, aí, se a gente olhar de uma maneira mais ampla, eles vão pensando nisso todo dia, como você falou, da biomecânica, e os médicos também.
Hoje ele sabe. Então, um profissional que não está preparado, vem uma orientação lá, ó, quero que você trabalhe no ângulo de 40, tal, de 90 a 45. Sim. Em tal equipamento, nesse primeiro momento. Eu fiz um enxerto tal, respeitar, o fisioterapeuta encaminha para vocês, para a nossa área, né? Então, esse profissional tem que estar bem preparado. E também o paciente, o cliente, é importante ele saber disso, porque daí ele vai ter mais segurança, né? Como você falou aqui, né? A qualidade, que é o mais importante, né? O mais importante é ele sair... permanecer, né? Isso. E sair dessa parte de reabilitação bem. E eu falo assim que o que evoluiu muito foi os profissionais fazendo essa multidisciplinar e aceitando, né? Conversar, fazer essa troca, porque quando eu me formei lá atrás, tinha uma barreira da educação física, área médica. Eu falo, gente, para que isso? Vamos aprender, vamos encostar. Tanto é que assim, desde quando eu me formei, eu sempre tive contato com a área médica, por quê? Porque eu estou ali para aprender. E as pessoas se fechavam, né? E aí não. Você também foi sempre assim, né? Muitas parcerias na área da saúde e na área médica, como a gente estava falando do ortopedista, né? Desse projeto todo. Não tem como. É multidisciplinar. E eu queria te perguntar, né? O que você lembra, né? Se você lembra assim de recente, até mais antigo, o que te marcou em um processo de treinamento, em alguma pessoa que você fala, cara, de brilhar o olho e de chorar de alegria, né? O quanto você conseguiu fazer, impactar a vida daquela pessoa, daquele paciente. Eu falo assim, né? O órgão, eu brinco até, né? Que coração não engessa, né? Eu tive uma minha aluna, ela está comigo já há 17 anos, né? Esse último espaço que eu montei, e ela chegou, ela teve uma angina muito grave, né? Naquele momento, e ela teve uma osteocondrite, porque o coração tanta força, né? Que ele e chegou a gerar, e eu não sabia o que era. Sim, eu liguei na época no reumatologista dela, que estava cuidando dela também, o cardiologista, mas já estava no reumato, e ele falou, é uma situação assim e tal, você vai ter que ter muito cuidado, porque ela tem uma dor, né, ela vai começar a fazer atividade física e ela vai sentir essa dor. E aí, até hoje, eu atendi ela pela manhã, ela falou, nossa, eu lembro a primeira vez que eu fui subir na esteira, né, fazer um trabalho de reabilitação cardíaca, isso é uma reabilitação cardíaca, ela colocou um stent, e aí ela falou, nossa, nem acredito que já foi fazem passando, 17 já anos. faz 17 anos, eu nunca mais tive nada, ela ficou com essa dor mais ou menos uns 2 anos que ela sentia, né, que é uma dor no externo, porque é um coice, na verdade, essa dor muito... Isso marcou bastante, assim, né? Porque, assim, eu falo que para fazer situações maiores, você tem que ter coragem, né? E dentro disso, lá, né, no meu espaço, nós temos lá o desfibrilador, nós temos umas situações de fazer os primeiros socorros, mas isso é um cuidado que a gente tem. Isso marcou muito na época, porque, assim, como eu falei, coração é central, né? É uma máquina que a gente só se parou, né, diferente, né, de um trauma ortopédico. Então, isso realmente, hoje eu percebo que foi um case de sucesso interessante. E ela realmente, assim, indicou muita gente, ela mostrava isso, porque a gente foi tendo cuidado, fazendo um trabalho bem passo a passo, 2, 3 minutinhos, eu falo, engatinhamos. Hoje ela anda quase 50, sendo os exames nela na época. E ela também, isso que eu falo do emocional, né? Ela tinha perdido o pai, infartou. Você imagine, para você trabalhar isso, quais os caminhos que você tem que percorrer, né? Hoje eu tenho a quadrinha lá, como você falou, eu jogo badminton, ela remessa um pouquinho o basquete, né, para distrair a mente. Eu falo que esses esportes, né, a própria corrida, a pessoa entra no estado de flow, né? Aquele estado que a gente fala que é esse mindset, que todo mundo hoje procura, essa capacidade de você desligar. Então, acho que esse tratamento em si, né, dessa experiência, né, profissional que eu tive, foi muito desafiador. Mas eu tive um apoio muito legal, né, do cardiologista dela, poder trocar. E eles também. Aí, como é uma via de mão. Uma via de mão dupla, né? Vai e volta, a gente encaminha, eles encaminham. Então, isso é interessante. Foi uma situação... Foi desafiador.
Porque todo dia eu ficava daquela forma, né? Vou aumentar um pouquinho, porque a gente não adianta, né? Não é só questão do frequencímetro. Aí você tem outros fatores também, né? Que pode agravar, né? E a pessoa também. Então, hoje eu me sinto assim bem mais confiante. Depois eu realizei outros, mas esse foi uma situação bem interessante aí que você vê, né? 17 anos depois de um problema, um mal súbito cardíaco, né? Que fez todo o processo de reabilitação. Hoje tem uma vida saudável. Isso. E está lá há 17 anos com o Trajano. E lembrar disso, né? É muito importante, né? E o quanto isso não impactou a vida da família, né? Não é só dela, né? De toda a família. E tem no histórico do pai o quanto ela não teve de receio, medo, aquela angústia, aquele anseio. E com um profissional de qualidade, com essa equipe multidisciplinar, ela foi abaixando, confiando, evoluindo. E depois de 2 anos passou a dor. Isso aí. Eu falo assim, né? Cacá, Carlos, a gente tem essa liberdade aí. Eu acho que é muito importante isso. A gente ter essa forma, né? Como eu visito lá teu espaço, pergunto, cara, o que você está fazendo agora? Sim. Se tem de novo, né? Então, a mesma coisa. O médico, ele quer passar o conhecimento. No passado, como você falou, tinha uma barreira, graças a Deus, essas questões das redes sociais, né? Todo mundo hoje, até hoje, estou falando aqui, eu me destravei. Estava vindo com meu filho e falei, monta meu Instagram aí, porque vocês passam por de conhecimento. Postei o primeiro vídeo lá, né? Que meu filho trabalha em tecnologia em Curitiba. E foi recente agora? Eu montei hoje. Olha que da hora. Sabe por quê? Porque eu falei, pô, eu vou lá no espaço lá, daí, pô, né, hoje não dá mais para entregar só o cartãozinho, né? Como esse cara vai me conhecer? A academia já tem, nosso espaço já tem, mas eu queria um pessoal também para poder passar. Né? Como você falou, a gente tem que tá pronto, né, para o novo. Né? E tem que, eu falo assim, o intuito e o projeto, o propósito desse projeto do Saúde em Minutos é isso. É trazer pessoas de referência que não está na tecnologia. Eu também não sou muito da tecnologia, né, da questão do Instagram, das mídias sociais, e trazer esse conteúdo. Que profissional que vocês conhecem, que está aí na área de educação física, que tem 17 anos trabalhando com uma mesma paciente numa reabilitação cardíaca e tem muito para trazer para nós, só que tem essa trava, né, da questão da mídia social. Então, o objetivo principal desse podcast é conteúdo de qualidade para vocês não ficarem acreditando em números de seguidores. É conhecimento. Então, a ideia é essa. Que nem o pessoal normalmente pergunta, quem é um exemplo, né? Quem é o Trajano? Aí vai lá buscar no Instagram, tem 10 seguidores. Está começando agora, né? Cara, a bagagem, 26 anos de área, 26 anos aí trabalhando na área. Aí vai ouvir uma pessoa que não tem tanta experiência ou tanto conteúdo quanto você. Então a ideia é essa mesmo, provocou uma mudança. Provocou uma mudança. Que legal. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Trajano, hoje o que você falaria, né? Qual que seria o seu conselho para quem está no primeiro, no segundo, terceiro ou quarto ano de educação física? Que hoje todo mundo, você entrou com um sonho, hoje todo mundo está ali com um sonho. Que conselho que você daria para esse profissional de educação física, esse futuro profissional de educação física, como um conselho assim de pai para filho? Bom, eu até falei para você, mandei lá para você, né, um convite. A gente fez uma apresentação dessa equipe da MB Marília aí, de um projeto que a gente tem junto com a Unimar, em parceria com a Unimar também, é um dos apoiadores do projeto. E eu fiquei muito feliz, porque eu fui na faculdade e vi aquele movimento, né? O curso, acho que com mais de 60, ou acho que 2 turmas. Mais, né? Então, assim, a gente percebe, né, o quanto isso está fomentando, né? Quantos os profissionais. E eu falei para eles uma situação lá e mostrei a nossa equipe, né? Por que os projetos começam e muitas vezes acabam. Isso, fazer uma faculdade é um projeto. O cara tem um projeto, um sonho e tal. Porque, às vezes, num primeiro momento, você, às vezes, está sozinho, né? E quando você está sozinho, a gente tem um ditado lá no projeto lá da MB, que é assim, sozinho você vai mais rápido. Mas com mais pessoas, com apoio, você vai mais longe. Brinco que a tartaruga sempre vai vencer, né? Ela vai ali de contínuo.
A lebre é rápida, a lebre mas perde no momento. A gente vai daí já começa a estudar até fisiologia, né? Vai falar de 0 a 10 segundos aí, a gente sabe que o tempo dos 100 metros vai ficar por ali, né? Sim. Mas o que a gente entende é assim, Cacá, quem está no primeiro ano, o que é importante? No nosso tempo, o conhecimento era restrito, a gente tinha que buscar mesmo, às vezes ia até um local, mas eu acho isso importante também, o olho no olho, visualizar, igual quem não conhece aqui a SRCR do Cacá precisa ir lá em Pompeia, porque é uma referência, eu acho que é a forma que você trabalha. Então, procurar profissionais, como você falou aí, que já fazem um trabalho há um bom tempo, pedir até, vai lá, treina um dia, né? Troca essa situação, perde lá um tempinho, né? o seu, não o dele, né? Ganha, né? Um tempo com você, trocando experiência, procurar pessoas que possam passar, procurar esses cursos, né? Das outras áreas de medicina, né? Às vezes eu tenho um GEP aqui em Marília, que é o grupo especializado em psicanálise. Essa semana retrasada eu estava lá e dei muita risada, que o homenageado, ele mudou o Hospital UEM aqui de Marília, Dr. Alfredo Colucci, ele é o homenageado do momento, e ele falou assim, eu nem colocava na minha plaquinha lá que eu era psicanalista, psiquiatra. Tinha uma barreira, né? Uma barreira. Então, era só médico. É a mesma coisa que eu posso falar para eles, da nossa área. Tinha muita gente que ia, começava, não fala para ninguém que eu faço personal. A pessoa não se permitia, então não tinha nem como eu divulgar o meu trabalho, né? Porque era uma questão de falar assim, não, é luxo, é vaidade só, não era qualidade de vida. Hoje, pelo contrário, né? Eu não posso ser esse horário, o que vão pensar de mim se me ver nesse horário na academia, né? Tem médico hoje que vai às 11 horas da manhã, termina de cirurgia, ou um empresário que vai 6, 10 da manhã, na hora que dá, ele encaixa na agenda, porque ele sabe que aquilo lá vai fazer diferença. Então, pensa dessa forma. Você não é só pensar dentro da caixa ou fora da caixa, tem que pensar de uma maneira ampla, 360 graus, ver todas as possibilidades, sentar com pessoas diferentes, né? Pessoas que agregam para você e de várias áreas, né? Melhora a sua comunicação. Isso que você faz aqui igual, você é um profissional, né? Você é um empresário. Hoje você está apresentando, né, profissionais aqui de várias áreas. Então, para isso você tem que fazer um contato, né? Então, olha a amplitude que é. Sim. E isso que faz a diferença, na minha opinião, né? Então, esse é meu conselho. É isso aí. Então, estudar sempre, né, Trajano? Não para nunca. Se dedique, né, à sua área. Antigamente, eu lembro quando eu fui fazer faculdade de Educação Física, meus pais já, não vai virar nada não, vai ficar dando aula em escola só. Não tinha, né? Não tinha tanta opção. Lá em 2000 quando eu entrei na faculdade, em 2002. Esse tempo. E tinha esse preconceito, né? Hoje não, hoje tem muito estímulo, né? Estímulo até familiar e amigos. Então, é estudar, né? O pessoal acha que vai fazer educação física para jogar bola, para jogar truco. Acho que é bom também, né? A gente fala que é importante, mas tem o outro lado, né? A gente sabe que o outro lado também, ele veio muito a contribuir. Hoje mesmo, eu estava com uma paciente lá, ela falou para mim, ela é psicóloga, né? Psicanalista. Hoje, ela falou, vai passar fome. Você vê o quanto essa área também, né? Esses profissionais, a gente fala da saúde mental, não só da saúde física, né? Que a gente, como é importante, né? Ler também, Cacá, eu acho que é uma coisa assim, hoje no momento, quando você vai subindo, a gente brinca sempre subindo a barreira, você vai tendo contato. A nossa área, ela é muito privilegiada. A gente tem uma área para 1 hora, né, às vezes com o empresário. Então, assim, fazer perguntas de uma maneira não especular, mas para agregar, aprender muito, né, do dia a dia, isso ajuda muito, né? Eu brinco lá, assim, termino um paciente, às vezes da nossa área, e quem está começando, às vezes, quer continuar uma conversa. Mas é muito importante você encerrar, né? Não falar, às vezes, né, aquele segredo que a pessoa, às vezes, né, ali desabafa,
Então, o profissional, uma dica que eu falo, e muitos muita aí vão ética, trabalhar, né? muita ética. Né? Quando a gente fala dessa questão de ética, né? Para você se manter no mercado e dar continuidade. A pessoa aí ela tem uma confiança, né, no seu trabalho, em você mesmo. Então, assim, se você consegue transmitir isso e realmente acredita e passar isso adiante, porque assim, imagina, eu atendi você, vem em seguida alguém, pô, esse cara aí e tal, não sei o quê. Jamais. Aí já vira, então, isso que a gente às vezes, parece que não. A gente, quebra, isso né? E Quebra isso acontece, né? Isso acontece. Porque assim, é um ambiente realmente que a pessoa, a atividade física, ela traz isso, né? Aquela questão do movimento, a pessoa às vezes quer falar e ela quer ser ouvida, e a gente tem que entender isso, né? Tá? Saber o momento de colocar, para quem colocar e encerrar. Isso que eu brinco com a minha equipe lá. Eles sempre vão treinar, pô, você está há tanto tempo, aquela coisa toda, trabalhamos, né, junto. Eu falo, a dica é essa, né? Permanecer de uma maneira assim, sem interferir. Né? Eu falo que é interferência, como você falou, daí é uma questão da ética que é muito importante aí. Que legal, né? A gente vê... o pessoal achou que ia trazer aqui sobre movimento, né? A gente está falando mais sobre a conduta do profissional de educação física ali em sala de treinamento, em tudo, do que próprio movimento. E eu vejo realmente esse movimento. As pessoas os profissionais que estão entrando no mercado, preocupado com o movimento só, esquecendo do contexto. Isso. Porque essa questão da confiança no profissional, confiança no que você está falando para ele, do que o paciente está passando para esse profissional, eu vejo que isso é o mais importante. Você ter confiança. E lógico, conhecimento técnico e conhecimento tático ali do movimento, isso é básico, né? Eu falo que nem o pessoal fala assim, eu não sei, eu não lembro do movimento X, Y, qual a ativação. Estuda isso, só que não deixe de entender o seu aluno, o seu paciente. Porque o mais importante é ele voltar no dia seguinte. Entendo. Não dá resultado com um dia de treinamento, dá resultado com 1 ano, 10 anos de treinamento. Eu falo isso, a gente estava... O meu filho joga também nesse projeto do basquete. Está no basquete também? Está no basquete, é o mais velho. Sangue do pai. Mas ele gosta dessa situação aí, né? Mas ele foi num camp em Campinas e veio um treinador americano. E a primeira fala dele foi isso, eu não estou aqui para só motivar vocês, não é esse meu papel. O meu papel aqui maior é que você faça 10 mil horas desse movimento, 10 mil horas daquele movimento. Quando a gente olha para isso, né, até da comunicação, e a gente percebe isso, né, como é importante essa continuidade, que a pessoa faça o movimento, como você falou, você vai estudar um movimento, vai ter um movimento novo, mas ele não trouxe nada daquela forma extraordinária, às vezes, que a gente vê só nas redes sociais, aquelas coisas, né, muito espalhafatoso. Ele falou, faça o básico, mas por sempre 10 mil horas. Por 10 mil horas que você vai ter os resultados. E aí você vai perceber essa evolução. Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né, como você falou, e também pensar nessa, como você falou, a conduta, né? Porque são coisas que vêm a somar muito para o nosso dia a dia aí, né? E também para o cliente que vai buscar o profissional, ele observar essas situações, que isso ele vai estar bem mais assessorado, né? Para a continuidade do... Quando você fala isso, você me fez lembrar do Oscar, né? Quando o pessoal fala, você era um cara que tinha sorte no arremesso. É isso aí. E são várias histórias, né? Ele brinca. Eu conheci ele aqui em Marília num evento da Assim e foi bem interessante. E ele é muito demais, engraçado, né? Demais. Mas você vê, dedicação. É dedicação, treinamento que vai levar à perfeição. Entendeu? Seja no basquete, no vôlei, ou qualquer outra modalidade. E até mesmo na área profissional. Entendo. Quantas vezes você não pensou em desistir, né, Trajano? Do negócio e da área, né? Eu falo assim, né? A gente precisa ter muita perseverança. Eu até brinco de outra forma assim, acreditar, né, no inacreditável. É você acreditar naquele momento que às vezes você não... tem um caminho, né? Quando a gente está montando, às vezes, uma situação,
Um dia eu tava, nossa, aquela coisa, né? Já não tinha o que vender. Falei, vamos vender o filho para continuar o negócio. Aquela, né? Você já deve ter passado. Quem e não? todo mundo, quem não, né? A gente sabe do empreendedor e faz parte, né? Do risco. Eu falo que é treinamento. Aí eu falo assim, vem uma vozinha lá no fundo, né? Eu falo que é o jogo, até estou lendo um livro lá que chama O Jogo Interior. Um que fala para você, que alimenta você seguir, outro que vai criar uma barreira. Então, é nessas situações que a gente caminha, entendeu, Cacá? Sempre pensando em, pô, vou evoluir, né? O esporte traz isso, o erro faz parte do processo, né? Você acreditar nesse processo do crescimento. Sim. E hoje, a gente sabe o quanto isso é importante, né? Para a gente, para nós, né? O profissional, para as pessoas que estão em nossa voz, para os nossos clientes, para os profissionais que trabalham com a gente. E também para você falar assim, não, você fincar a barreira e falar, cara, para derrubar, você chegar no topo e se permanecer, aí que vem o detalhe mais importante, né? Então, assim, o dia ruim vai passar, o dia bom também, né? E a gente sabe isso e a gente bíblico, tem que continuar, é bíblico. Então, é passagem, dia a dia. E quando a gente olha lá, né, os filhos lá, né, eu tenho 3 filhos, você tem 2, né? Isso. 2, a gente brinca isso. Aí a gente olha para eles e fala assim, não, a gente tem não só, né, com a esposa, com a família, que a gente acredita nisso, né, os desafios diários, então a gente continua. E persevera, né? E perseverar, né? E como transmitir isso para esses profissionais que estão chegando, né? Isso. Essa perseverança que eu vejo, eu fico com dó, né? Já passaram alguns profissionais, alguns estagiários ali pela RCR e que se perderam no caminho porque foram afobados, né? Isso. Um conselho assim que eu daria também para esse profissional de educação física é calma, paciência. Isso. Passe por todas as etapas, isso. Que nem lá na academia. Estagiário é estagiário. Até o dia 31 de dezembro, ele é estagiário. Ele terminou o ano, virou a chave. Ele continua com a carga que ele já tinha como estagiário, mas com o nome de estagiário, e depois profissional. Isso. E aí engateando e crescendo. Porque eu vejo assim, os profissionais entram hoje na área de educação física, estudando. Que nem eu fui entrevistar lá uma pessoa para trabalhar com a gente. A primeira coisa que ele perguntou quanto que ele ia ganhar, porque ele já tinha experiência na área. Eu tô com 20 anos de formado praticamente, eu falo que eu não sei nada da área. Tô ali para aprender. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então, é o tempo inteiro aprendendo. Então, tenha calma, tenha paciência. E o que você falou, Trajano, de escutar, essa parte muito importante. Eu gosto muito, principalmente nos horários que tem os idosos, o pessoal mais velho, é escutar o paciente. Isso. Não só do movimento, da dor, do desconforto, da evolução. É escutar o aconselhamento de vida. Cara, quantas coisas a gente não aprendeu, né? Isso. Trocando ouvindo essa pessoa com tanta experiência que a gente acaba... O mais jovem aí acaba não ouvindo, atropelando e achando que a modinha é o mais interessante, né? O olho no olho, né? A gente fala assim, tem os cursos hoje que são à distância, que é muito interessante, mas quando você se reúne, né? Às vezes os profissionais ou a possibilidade, né, que a gente tem de estar ali vivenciando todo dia com essas pessoas, eles sempre agregam muito. Né? Eu falo que tem a turminha lá, a turma das 6, a turma das 7, eles vão formando aquelas confrarias, né? E assim, é muito legal porque sempre traz uma informação, né? Sempre dá um olhar diferente. Então isso eu acho que nós, como eu citei há pouco, nós somos privilegiados, né? Às vezes está com um empresário, alguém de sucesso, durante 1 hora, você sabendo fazer as perguntas certas, né? Trocando experiências que a gente cresce muito, e o profissional, você aí que está começando, pensa dessa forma, né? Pensa nesse conhecimento amplo. Ouvi. É isso aí, pessoal. Então, uma conversa muito legal aqui com o profissional Trajano, 26 anos só de carreira na área de educação física. Isso é excelente. Saúde em Minutos, curta nosso canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e segue a gente, porque
o interesse e o intuito desse projeto é trazer conhecimento. E a gente veio aqui para tratar de vários assuntos, mas falamos muito sobre carreira. A gente vai marcar um outro momento para falar sobre o basquete, essa história do basquete, que eu acho super interessante, porque, cara, tem muitas modalidades que não são valorizadas, né, no nosso país, no mundo, e o basquete ele tem isso também na nossa região, né? E tem muita gente boa. A gente praticamente é a 4ª entrevista do podcast e é o 2º profissional que foi exímio jogador de basquete. Então, que legal. A gente vai vir tratar sobre isso. E de repente a gente faz um trio aqui, né? Vamos trocar uma ideia aí, vai ser legal. Mas que legal. Trajano, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe da correria que é e você conseguir, em tão pouco tempo, aí, organizar a sua agenda e estar aqui com a gente no podcast. Só tenho a agradecer. Deixa uma palavrinha final aí. Deus abençoe, viu? Bom, Cacá, eu que agradeço, né? Você aí, cara, eu falo que sempre andando à frente, né? Trazendo situações novas, essa importância desse canal aqui. Eu já vou me inscrever lá, eu não sou tão bom nas redes sociais, mas vou me inscrever lá no YouTube, isso eu já tenho. Isso. E vou curtir, vou seguir aí, né? E também você, né? Eu queria deixar a última palavra, a importância de você compartilhar. Acho que é a palavra mais importante que a gente vive hoje em dia, compartilhar momentos, né? Momentos assim, eu acho que isso faz muita diferença no nosso dia, na nossa vida. Então isso é importantíssimo. Agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui falando, de você lembrar, né? Eu falo que assim sempre a gente é lembrado. Falo que a amizade chega uma época, às vezes fica 10 anos sem se ver, mas parece se ver todo dia. A gente vai trocando uma ideia ali, respeito o profissional que você é, né? Tenho também admiração por tudo que você faz. E agradecer a todos aí que às vezes percam um tempinho aí para escutar a gente daqui um dia nós somos ancião, né? Sim. Da época aí, passando um pouquinho de conhecimento. E vai ser um prazer, se tiver uma outra oportunidade aí, para poder falar do projeto MB Marília. O campeonato começa agora, o Sub-18. Que legal. Né, que vamos disputar o campeonato novamente. Fomos 9º no ano passado. E estão todos convidados aí também. Segue a página MB Marília, lá do basquete. É um projeto muito legal, assim como você faz aquelas corridas lá, eu falo que movimenta. Movimenta a cidade, né? Traz, o povo conhece. Tem muitos que vieram para Marília agora. Alguns atletas de fora por causa da Unimar, fazer a faculdade, né? Conheceu Marília, conheceu a região, viu o potencial, e isso ajuda muito, né? Vários atletas aí que a gente sabe igual de oportunidade. Então é nisso que a gente trabalha, sabe, Cacá? Só deixar final, você é de Pompeia. Eu escutei uma frase um dia do Key, do avô dele, ele falou assim, que a gente precisa só de 3 coisas na vida, que são essenciais. E eu falei para ele, né? Seu Sunge, o que é isso, né? Uma pessoa dessa sabedoria toda. Ele falou assim, primeiro ser igual ao milho. Eu falei, milho? Ele falou, o milho, se você cultivar ele e cultivando, ele alimenta uma comunidade inteira. Porque, né, boas espigas, então mediano, não só alto, nem só baixo, né? Você atinge lá em cima, você volta nessas alternâncias da vida. Segunda, tudo que a vida te deu, você passar adiante. Deu conhecimento, passa adiante, né? Financeiro, você passa adiante. Tudo que você só concentrar em você, acumular, vai explodir, né? E a terceira, a família, né? A pessoa pode conquistar o mundo. Você não conquista a família dele, os filhos todo dia, que é um trabalho diário, você sempre vai sentir essa falta. Então, assim, não é uma fala minha, eu escutei dele, uma pessoa que a gente, né, te admira, eu sei que você admira, que a gente já teve algumas experiências lá, sabe o quanto eles têm isso aí. Então é o recado que eu deixo aí, final, e agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Que legal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado você que está assistindo aí até o final. Curta, compartilha, segue nosso canal. Trajano, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe, dá um abraço na sua família, em toda a sua equipe, e que continue trilhando esse caminho, trazendo mais conteúdo para a gente aqui. Valeu, pessoal. Obrigadão.